O Santos entra em campo pela Copa do Brasil terça-feira, às 7 da noite, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Comparado ao time que jogou e estreou pela Copa Sul-Americana, nenhuma mudança. Exatamente isso. Odair Hellmann firme as suas convicções em outra competição que é importantíssima para o Peixe, porque até agora o Santos não conseguiu vaga para a Copa do Brasil de 2024. Eu vou fazer um comparativo das equipes que o Odair trabalhou antes da intertemporada forçada com a de agora. E aí você, torcedor, vai decidir o que é melhor para o Santos, tá? Porque o Odair tem as convicções dele. Para ele, o melhor para o Santos já está definido. E eu quero a tua opinião. Eu sou Fabiano Fará, esse é o canal Isso Só da Santos. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, curta, comente, compartilhe. Comente, principalmente, deixe o seu like, porque é importante para gerar engajamento aqui para o canal. A gente vai fazer um bate-bola bem bacana nesse conteúdo. Roda a vinheta. Então é o seguinte, meus amigos. O técnico Odair Hellmann, ele é bem convicto das ideias dele. É difícil você, mesmo vendo o time que estreou contra o Blooming, penar em campo para vencer nos acréscimos, né? E jogar mal, jogando mal, e ver esse time se repetindo na Copa do Brasil. Eu já disse aqui que o Odair Hellmann é um técnico que preza pela repetição. Ele entende que a repetição faz com que o Santos, os jogadores, o esquema tático, a meta proposta chegue com mais facilidade. Na Copa do Brasil, ele não teve o Rodrigo Fernandes, que é um primeiro homem de marcação do meio de campo, El Pitbull Fernandes, que solta um pouquinho mais o Dodi da marcação, o Dodi sai um pouquinho mais para jogar. Mas, meus amigos, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, o Rodrigo Fernandes, ao que tudo indica, seguirá de fora, mas no banco de reservas. Acredite se quiser, Fernandes perde vaga para Camacho na equipe titular do Santos. É exatamente isso. O Odair Hellmann vai repetir a formatação tática que venceu o Blooming na estreia da Sul-Americana. Comenta aqui embaixo, isso é teimosia ou é confiança demais? Para você ter uma ideia do time que estreou pela Copa do Brasil, né? O Santos tinha o João Paulo, o João Lucas, que está machucado, tá fora do compromisso de terça, o Maicon, que já se recuperou de lesão e está no banco justamente, o Joaquim, que está machucado sem previsão de retorno, e o Felipe Jonathan, o Rodrigo Fernandes, o Dodi e o Lucas Lima, né? O Ângelo, o Marcos Leonardo e o Mendonça. O Ângelo recuperado no banco, o Mendonça ainda em fase de transição física, né? Tá fora, assim como o Soteldo, tá? Esse era o time base da Copa do Brasil, que veio sendo trabalhado, principalmente contra o Iguatu, né? No último jogo. Agora, comparem, olha só, o goleiro é o mesmo, João Paulo. Na lateral direita, o João Lucas machucado, tá fora, o Natan permanece. O Natan, que não acrescentou absolutamente nada ao Santos na Sul-Americana, ganha mais uma oportunidade, por ser o único lateral direito e um investimento que o Santos fez, né? Errado, mas fez. Messias e Eduardo Bauerman são os zagueiros. O Maicon em queda técnica, banco. Luiz Felipe não quis sair para Vitória, não quis sair para Cruzeiro, não quis sair para Cuiabá, não quer sair, está encostado num contrato, né? Luiz Felipe, banco também, tá? E na lateral esquerda, o Felipe Jonathan, até porque os reforços, né? O Gabriel Inocêncio e o Bruno Mezenga só vão estrear pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Devem ficar à disposição contra o Grêmio, porque eles vêm de uma sequência de jogos e disputam a final do Paulistão. No meio de campo, Dodi e Camacho, como eu disse, o Fernandes perdeu a posição para o Camacho, Ivonei e Lucas Lima. Lucas Barbosa também faz parte desse meio de campo. E o Marcos Leonardo lá na frente. Vejam só, o Odair Hellmann, ele repete a formação que venceu o Blooming, penando venceu o Blooming na Bolívia, penúltimo colocado do Campeonato Boliviano. Ele repete essa formação, ele repete a formatação tática. O Lucas Lima havia dito depois do jogo na Bolívia que não se sentiu confortável jogando mais pelo lado, que centralizado ele renderia mais. Talvez o Barbosa vá mais para o lado e o Lucas Lima se centralize um pouquinho mais com o Ivonei aberto. Ele gosta dos meias abertos, não tem jeito. Isso você não tira da cabeça do Odair Hellmann.
É uma convicção dele de que vai dar certo. Então o Odair Hellmann gosta desses meias abertos, mas pela reclamação do Lucas Lima, do não render bem aberto, né, ficar meio perdido contra o Blooming, ele deve jogar um pouquinho mais centralizado, mas a gente vai ter só um atacante, teremos só apenas um atacante, que é o Marcos Leonardo. É a mesma formatação. Muito difícil os laterais passarem nessa formatação tática. O Dodi fica muito mais preso à marcação, porque o Camacho sobrecarrega quem fica do lado dele. Eu não entendo. Com o Rodrigo Fernandes, o Dodi sai mais para o jogo, se apresenta mais para o jogo, pisa na área, arrisca chute para gol. Concorda comigo? Mas com o Camacho, por tecnicamente ser inferior, não marca bem, não constrói bem, só tem um bom passe para trás ou lateral, o passe, né, visando o ataque é muito complicado com o Camacho, a gente já viu isso. Ele vai sobrecarregar o Dodi, que vai ter que marcar, atacar, dar carrinho, amarelar, é assim que funciona. Mas o Odair Hellmann, ele cisma nessa formatação tática. Ele está ali para isso. O resultado contra o Blooming nos mostrou que esta formatação tática, que este novo padrão de jogo do Santos não funcionou contra o penúltimo colocado do Campeonato Boliviano. O Santos encara agora o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time que está subindo, e um time que ficou melhor colocado que o Santos, né? Um time que, enfim. Mas as convicções do Odair Hellmann são essas que nós vimos. Então, o time que vai entrar em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lembrando que nesta fase da Copa do Brasil são jogos de ida e volta. Na terça-feira vai ter João Paulo, Natan, Messias Bauerman e Felipe Jonathan. Camacho, Dodi, Lucas Lima, o Lucas Barbosa, Ivonei e Marcos Leonardo. Essa é a formatação tática do Santos. Será que o Santos vai render o esperado? Que a partida contra o Blooming foi apenas um acidente em termos de performance, não de resultado. A vitória é a vitória. Fica marcado lá, é 1-0. Mas a gente está analisando aqui performance. Será que vai ficar marcada positivamente essa formatação tática contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Vai dar certo? O Odair, depois do jogo contra o Blooming, falou que gostou do Santos. Eu acho que eu vi outro jogo dele, que estava na beira do campo. Eu não sei. Eu acho que você também viu. A maioria concordou que a performance em campo não condisse com o resultado. O resultado ótimo, 3 pontos, está ali junto com o News Old Boys. Choque, é competição continental. Agora, performance em campo, desempenho, o Santos foi muito abaixo do esperado, do que se esperava depois de 40 dias só treinando. Será que contra o Botafogo a história muda? Eu quero a tua opinião. Vou estar lendo os comentários aqui, tá certo? Um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu.